1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23. O Espírito de Deus está neste lugar, está na tua vida e está na minha também. E Ele vai me usar agora para você. Porque eu não quero, Senhor, dar uma palavra como qualquer preleitor ou como qualquer anunciador, um coach da vida, ou alguma coisa que tente convencer alguém, mas eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra seja dada, que ela venha como cura, como consciência, como renovação, como restauração, como conscientização e como adesão de novas direções do Teu Espírito e novos métodos santos para que a gente venha ganhar vidas, almas para o Teu reino. Espírito da verdade, nos socorre. Sê conosco, fala conosco, que sejamos instrumento Teu aqui agora, para que nós venhamos sair daqui cheios do poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Coríntios 9, versículo 23, diz assim a palavra, 22. Fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos e para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do... Eu gostaria que a igreja lesse essa parte. Eu faço isso por causa do... Eu faço isso por causa do... Evangelho, para ser também participante dele. Quem recebeu esta palavra, dê glória a Deus. Quem quer sair daqui cheio da unção, dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. E é baseado nesse texto aqui que eu vou trazer a questão da evangelização e também dos seus vários métodos. Existem dois grandes riscos. Primeiro, é tentar mudar a palavra, como o pastor Humberto disse, o pastor Tiago disse ontem. Se você não souber responder em meio a uma evangelização, a pergunta, não invente resposta. Se você não souber, diga que vai pesquisar e na próxima visita vai responder. Porque as pessoas, elas precisam saber da verdade e nós precisamos ser exemplo dessa verdade. Glória a Deus. Porque assim o Espírito Santo habita em nós. Então existe esses dois perigos de você tentar mudar a palavra e a palavra não pode ser mudada. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é imutável. Mas os métodos para evangelizar, para ganhar vidas para Jesus, eles podem ser flexíveis, podem ser variados. De acordo com a necessidade de cada pessoa que você vai falar do amor de Deus, cada pessoa que você vai falar que Cristo salva, que Cristo liberta. Glória a Deus. Jesus deixou essa flexibilidade como exemplo para nós aqui na palavra, esses métodos. Jesus quebrou algumas regras, alguns preconceitos? Sim, Jesus fez de tudo para ganhar vidas. Ele até se arriscou em ser apontado, acusado e falado, quando ele tentou quebrar alguns métodos. E de acordo com as circunstâncias da vida de cada um, a gente vai aqui, junto com Jesus Cristo, nesta palavra, aprender esse método e vamos levar conosco, receber essa unção especial, para que a gente possa levar conosco esses métodos e ganhar vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar aqui quando Jesus evangelizou Nicodemos, que Nicodemos era um chefe, um líder fariseu da sinagoga, era mestre, era um homem culto,
Era um homem inteligente, mas ainda não tinha a comunhão com Deus. E como é que Jesus, quando ele foi procurar Jesus à noite para que ninguém visse, ninguém poderia ver Nicodemos procurar Jesus porque era motivo de escândalo, ele poderia perder o posto dele. Então ele foi procurar Jesus Cristo à noite. E Jesus disse: Nicodemos, o que importa é que deve nascer de novo. E deve nascer da água e do Espírito. Deve nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, com toda a inteligência, com toda a sabedoria, com toda a cultura, não entendeu o que foi que Jesus quis falar naquele momento. Como é que pode nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? É impossível. E Jesus disse: não importa, que tem que nascer é da água e do Espírito. O que é que Jesus quis dizer ali para aquele homem? Com outras palavras, você está cumprindo uma religiosidade, uma cultura religiosa errada. Você está com a sua visão engessada. Você está estagnado, e isso daí é onde você parou, que você pensa que está andando, mas está parado, está estagnado, não vai te levar a canto nenhum. Porque você precisa nascer de novo. Você pode repetir comigo: nascer de novo. Ser nova criatura. Se despojar do antigo homem. Se livrar das antigas regras, das religiosidades, das culturas, dos conceitos errados que você aprendeu até os dias de hoje. Porque não é as tradições que salva. Não. Quem salva é Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus vai e chega lá no tanque de Betesda e tem lá um homem aleijado há 38 anos, esperando a oportunidade de ser lançado dentro daquele tanque, não é lançado. Então a abordagem de Jesus para aquele homem foi qual? Será que Jesus ia chegar para aquele homem e dizer assim: você quer nascer de novo? Como ele fez com Nicodemos? Aquele homem, com certeza, ele dizia assim: não, eu não quero nascer de novo, porque a minha vida tem sido um enfado, não tenho prazer em viver. 38 anos numa maca, que gosto, que prazer aquele homem teve na vida dele. Então a abordagem de Jesus foi outra. Você quer ser curado? Eita, Espírito de Deus. Quer ser curado? Recebe. Recebe o poder desta palavra. Recebe a direção do Espírito Santo de Deus. Quer ser curado? Oh, Espírito de Deus, ser curado. A abordagem foi outra. Mas nessa semana eu ouvi um cantor dizendo assim, falando sobre essa passagem bíblica. E ele dizia assim: olha, mas Jesus curou aquele homem, mas ele disse: leva a tua maca. Leva a tua maca. Precisava levar a maca? Não precisava. Quem nasceu aleijado e foi curado e está ali em pé e está saltitando numa perna só, com certeza a vontade que tinha era sair correndo, com as mãos livres. Mas Jesus disse: leva a tua maca, para que tu não esqueças de como tu eras, de onde tu vens e de como tu estás agora. Diga aí para o seu irmão: você está curado. Diga aí, Dizinha. Diga aí para a Jeane: você está curada. Irmã Graça, você está curada. Recebe, mulher. Glorifica o teu Deus. Entra nesse mistério. Entra nessa esfera, aprenda a entrar na esfera. Eu estou dentro de uma esfera espiritual que nem eu estou entendendo, mas eu sei que o meu Deus é vivo e Ele está aqui curando, transformando, conscientizando os que estão ligados no poder da palavra dEle, porque esta palavra é imutável, ela é viva e poderosa.
E quando Jesus chegou ali, naquela cidade de Jericó, vinha caminhando, já tinha curado um cego no caminho. Era uma multidão de gente acompanhando Jesus. Era acompanhando Jesus, andando com Jesus, mas apenas um teve a coragem de gritar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Expressou a sua dor, expressou a sua enfermidade, não teve vergonha, mas sim, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, Messias, Filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Jesus, Filho de Davi. A insistência, a fé, a persistência, o foco, a determinação fez com que a voz dele chegasse até em Jesus. E foi curado. E Jesus estava indo para Jericó. E chegou em Jericó, lotado de gente. E Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos, baixinho, não poderia estar ali no meio daquela multidão que poderia ser pisoteado, que o povo odiava ele. O povo já odiava coletores de impostos. Imagine um chefe dos coletores de impostos que tirava dinheiro deles para dar aos inimigos dele, que eram os romanos. As pessoas se sentiam lesionadas, prejudicadas. E aquele homem era o líder de todos aqueles coletores de impostos e explorava aquele povo. Era um homem riquíssimo. Ele correu na frente porque ele queria ter um ponto estratégico, porque ele queria ver Jesus. Ele queria mesmo, era Jesus. Quem é que não precisa de Jesus? Diga aí para o seu irmão: todos precisam de Jesus. Aí ele subiu naquela árvore. Olha que interessante. E aquela multidão, e Jesus passando perto da árvore da figueira, que nós estivemos lá, não foi, pastor? Bem em frente, eu creio que não é mais a mesma figueira, mas quem sabe, né? Dura muitos anos essas árvores. Foi marcado, isolado, né? Mas fomos até lá. Aí, Jesus vai passando por debaixo da figueira. Olha que coisa interessante, igreja. Ele vai e olha: Zaqueu. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: Jesus sabe do teu nome. Você crê? Jesus sabe do teu nome. Ainda tem mais. Ele sabe os teus sonhos. E sabe como você vai realizar se você tiver compromisso com Ele. Se você estiver na direção do Espírito Santo de Deus. Porque os teus sonhos não são só teus. Os teus sonhos também são sonhos de Deus. Zaqueu, desce. Vou entrar na tua casa. Diz aí para o teu irmão: Jesus está entrando aí na tua casa. Jesus está entrando na tua casa. Está libertando Daniel. O profeta falava e batia a palma para selar a profecia. Eita Deus. Eu volto já a falar de novo no Zaqueu. Só para encerrar, né? Vou voltar a falar no Zaqueu. Aí de repente Jesus, como um grande líder, um grande salvador que ele era, e andava com seus discípulos, e ele criava também, ele ia para onde tinha ocasiões, para que os seus próprios discípulos, que até há pouco tempo também seguiam uma religião que era extremamente exigente, e de repente chega ali, está aquela mulher, todo mundo com a pedra na mão, querendo apedrejar aquela mulher, porque ela tinha sido flagrada em adultério. Só acho interessante porque o homem não estava do lado, só estava a mulher. E eles perguntando a Jesus:
o que é que ele achava daquilo dali. O que é que você acha? Que dizes tu? E Jesus, sem querer responder, só na dele. Porque estava sendo testado, ele sabia que estava sendo provado naquele momento. Mas de tanto insistirem, ele diz: o que dizes tu dessa situação? Ali tinha um grupo grande de pessoas para apedrejar aquela mulher. Ele pegou, olhou e disse assim: quem tiver pecado, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha essa abordagem. Foi uma abordagem que trouxe salvação e livramento para aquela mulher. Mas foi uma abordagem que impressionou, tenho certeza absoluta que impactou todos aqueles que estavam ali para cometer um ato criminoso, julgando a pessoa, tirando a vida, querendo tirar uma vida. E Jesus vem e fala: quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Eu imagino até a cara de cada um naquela hora. Não, essa foi demais. Eu acho que aquele povo nunca esqueceu aquele momento. Se não se converteram é porque não quiseram. Mas Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê, mulher? Cadê os que te condenam? Não sei, Senhor. Não estão aqui. Pois eu também não te condeno. Oh, aleluia. Deu para entender? Mais um método. De acordo com as circunstâncias, de acordo com a situação, de acordo com a ocasião, de acordo com a necessidade. Jesus é o nosso Rabone, é o nosso professor que nos ensina como viver e sobreviver de forma correta, totalmente direcionado pelo Espírito dele, fazendo-se cumprir aquilo que ele queria para a nossa vida, e de pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Será salvo. É uma promessa de Deus. Jesus quebrou mais um método. Jesus saiu da Judeia para ir para Galileia, que eu sempre troco os nomes. Tinha 3 caminhos para Jesus chegar até lá. Tinha um caminho pelo litoral, tinha um caminho pela cidade de Pérea, e tinha um caminho central que era o caminho mais curto, mais rápido para chegar. Mas esse caminho central passava por Samaria. Era um caminho de conflitos. É como a faixa de Gaza lá hoje. É um caminho de conflitos. Quando a gente foi lá, não era, meu filho? Era um monte de carro bombardeado, queimado no meio da rua, porque era um caminho de conflitos. Assim era ir para Samaria. Um judeu que passava por Samaria provavelmente ia ser assaltado. Era um caminho de muitos bandidos, muitos assaltos, porque a diferença entre eles, o ódio entre eles era grande demais. Mas ele foi pelo caminho central. Por quê? Porque ele disse lá em João 4, versículo 2, que ele disse que tinha que passar por Samaria. Porque ele sabia que ali a meio-dia ia estar aquela mulher ali. Mas quantos tabus, quantas regras, quantos preconceitos não foram ali quebrados para aquele homem ganhar a vida daquela mulher? Quantos? Primeiro, conversou com ela em público. Jesus era um professor, ele ensinava, era um rabino. E o rabino não pode conversar pela cultura da Judeia, dos judeus. Rabino não pode conversar em público nem com a sua esposa. Nem com a sua esposa. E ele começou conversando com aquela mulher. Jesus não poderia
tirar água. Se ele quisesse até dizer, faça-se um poço, ele não era feito um poço? Poderia. Mas ele criou uma estratégia para tocar no coração daquela mulher, para ganhar aquela vida, porque ele sabia o que ela iria representar para o reino dele, ali naquela cidade. Aquela mulher tinha uma virtude que só Jesus sabia. E com certeza nem ela mesma sabia essa virtude que ela tinha, porque ela não tinha um olhar voltado para si mesma, um olhar liberto. Ela era uma mulher oprimida, uma mulher infeliz, uma mulher que era insatisfeita com a sua vida, porque é uma pessoa que já teve 5 maridos e estava ultimamente com um amante, porque não era casada. Essa pessoa era uma pessoa que não tinha ainda se encontrado. Mas Jesus sabia do potencial e da capacidade daquela mulher. Glória a Deus. Jesus sabe do teu potencial. Jesus sabe da tua capacidade. Glória a Deus. Aí ele começa a falar com ela. Ela começou chamando Jesus de judeu. Tu não és um judeu? E Jesus vai conversando e conversando e conversando, e pede os discípulos para ir comprar comida lá na cidade de Sicar, que quer dizer cidade dos bêbados. Ora, se judeu ia comer pão de samaritano, que era pão amaldiçoado, mas Jesus disse, vai comprar o pão, porque eu preciso ganhar esta vida aqui para mim, e eu vou ganhar. Aí a mulher disse, mas tu és judeu e me pede água, que sou uma samaritana? Ou seja, tu é meu inimigo. Foi até grosseira de princípio. E já depois ela foi, vai lá e chama teu marido. E daqui a pouco começou a chamar Jesus de Senhor. Aí daqui a pouco começou a chamar de profeta. E por último, quando ela viu que ele era, quem ele era, porque as escamas já estavam se libertando, as escamas caiu, a mulher lançou o cântaro fora. Jogou o cântaro e saiu correndo para anunciar que aquele homem não era um homem qualquer, que aquele homem era o Salvador. Ele era Jesus, ele era a diferença, e ele era, aleluia, aquele que trouxe a salvação para ela. Ao ponto dos próprios samaritanos pedir para Jesus passar 2 dias lá e reconhecerem que Jesus era Salvador. Aí é que entra a partir do versículo 31 de João 4, quando Jesus disse, olha o campo aí, chega a estar branco, está na hora de colher. Diga aí para o seu irmão, está na hora de colher. Eu lancei a semente, eu lancei a palavra, eu dei a minha vida, está na hora de você ir e colher. Não deixe a colheita passar do tempo, a hora é essa. Jesus está anunciando isso. A hora é essa. Faça cumprir-se o ide que o Senhor pediu, com que você viesse cumprir. Glória a Deus. Aí Jesus quebra o preconceito racial, né? Samaritano contra judeus, a etnia, né? Quebra o preconceito cultural, conversando com a mulher em público. Quebra o preconceito religioso, ensinando a mulher que para adorar ele vai chegar um tempo que não precisa de Monte Gerizim, nem da igreja em Jerusalém. O que importa é que adore ele em espírito e em verdade. Quem veio adorar o Senhor em espírito e em verdade? Glória a Deus. E rompe até o preconceito moral. Com certeza os discípulos ficaram ali indignados. Ele está falando com a mulher. Ele correu o risco de sujar a imagem dele. Para mim, esse é um dos métodos mais fortes que Jesus usou. Porque ele passou por cima de tudo, ele quebrou muitos tabus. Mas vamos voltar para Zaqueu para encerrar. Zaqueu desce. Nada que Jesus falava, nada que Jesus fazia, nem um passo sequer que ele dava, era por um acaso. Quando ele disse Zaqueu desce, ele estava dizendo assim, Zaqueu, faz uma retrospectiva aí da tua vida. Zaqueu, te humilha. Zaqueu, te quebranta. Zaqueu, tu sabe que precisa de mim. Zaqueu, coloca o teu orgulho por terra. Zaqueu,
desce, vem até a mim. Era isso que Jesus queria dizer. Eu vim pousar na tua casa, eu vou entrar na tua casa. Jesus diz, hoje a tua salvação chegou. Hoje a tua salvação chegou. Zaqueu ficou tão impactado. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu não tinha doença, Zaqueu não tinha problema emocional. Não é verdade? Mas Zaqueu precisava de Jesus. Diga de novo para o seu irmão, todos precisam de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Glória a Deus. Foi tão forte, que ele disse, Senhor, o que eu causei danos e prejuízos, eu devolvo 4 vezes mais. Senhor, eu dou logo a metade do que eu tenho, se for possível até tudo. Você já imaginou, você prestou atenção, que esse tipo de conversão, ela não demorou anos para ela ser concretizada? Porque uma das coisas mais fortes que existe no ser humano é a questão do tipo de demônio de avareza. Avareza, aquele que se apega ao dinheiro, aquele que é um tipo de inimigo que está na vida daquela pessoa. A primeira coisa que ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu estou devolvendo 4 vezes mais. Ele disse, o que ele quis dizer? Senhor, para mim, dinheiro, riqueza, não importa, não me interessa. Tu chegou até a mim, entrou na minha casa e eu não quero te perder. Eu não quero perder essa oportunidade. Então ali não foi um momento de convencimento. Não. Foi um momento verdadeiro de conversão. Diga para o seu irmão, você está convertido? Não pergunte não, diga. Glória a Deus. Você está convertido. Glória a Deus. De qual dessas abordagens você gostou mais? De qual dessas abordagens você, para cumprir o ID do Senhor, vai e prega o evangelho a toda criatura? Porque essa é a nossa obrigação. Quem tem a certeza da salvação não vai ficar com ela só para si. Vai ter que anunciar, porque tem convicção, e você vai pregar isso com propriedade, dando o seu testemunho de vida, o que Deus fez na sua vida, os livramentos que Deus tem dado, as providências que Deus tem tomado a teu favor. Quem é grato ao Senhor, fala isso com propriedade e convence, porque quando nós vivenciamos essa verdade na nossa vida, é a maneira mais fácil e mais impactante para convencer a outra pessoa que ainda não conhece o nosso Jesus da verdade, e a verdade que liberta, e a verdade que dá vida e vida com abundância, a verdade que salva e transforma. É essa verdade que eu estou pregando aqui, a verdade genuína, a palavra de Deus. Receba esta palavra, aborde as pessoas, evangelize. Faça o ID do Senhor, porque Ele está cobrando isso, mas como nunca antes foi cobrado, por alguma razão, alguma coisa está por vir. Igreja, grandes homens e mulheres do mundo gospel, pessoas de sucesso, pessoas riquíssimas, milionárias, empresários, nessa última pandemia, não teve ninguém que se livrasse da morte, não teve dinheiro que comprasse a saúde. Não tem bom não, mas uma coisa eu lhe garanto, quem tem Jesus verdadeiramente na sua vida, você está blindado. Eu estou blindada. Nós estamos blindados pelo poder do Espírito de Deus. E quem vive em obediência, glória a Deus. Que Deus abençoe, que vocês recebam essa palavra, que leve com vocês, receba a armadura nova, poder de Deus.